Oi, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. É um prazer poder estar aqui novamente para mais uma aula. Lembrem-se do nosso combinado, todos animados e participando comigo. Vamos lá então, turma? Quem aqui já ouviu uma história com princesas, príncipes, fadas ou castelos encantados? Como chamamos essas histórias cheias de magia? E aí, galerinha? Como que a gente chama essas histórias cheias de magias, onde nós temos aí príncipes, princesas, castelos encantados? E geralmente tem também algum item mágico aí. Alguém sabe me dizer? Isso aí, contos de fadas, muito bem. Já falamos sobre esse tema em aulas anteriores, não é mesmo? E hoje eu trouxe aí uma prévia de um conto de fada bem divertido. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, quero apresentar para vocês o nosso desafio de hoje. Desafio é compreender as características do gênero textual conto de fada. Quais são as características desse gênero textual? O que diferencia esse gênero textual dos outros textos? Vamos lá? Vamos saber o que acontece? O conto de fadas. As histórias relatadas são de tipo fantásticos e nelas aparecem seres imaginários que compartilham aventuras com personagens humanos. A dimensão natural e sobrenatural se misturam nesse sentido. Há personagens que mudam sua aparência, outros que vivem eternamente, elementos naturais com sentimentos, uma série de aspectos mágicos. Nos contos de fadas há uma tensão permanente entre forças do bem e do mal, mas finalmente as histórias sempre acabam com um final feliz. Então, essas aí são as características do gênero textual conto de fadas. Sempre tem aí coisas incríveis, seres inimagináveis, né? Personagens do bem, do mal, tem fada, tem bruxa, tem castelo. Essas são as características desse gênero textual. E hoje eu trouxe uma adaptação de um conto de fada. Quem já ouviu aí João e Maria? Hein? Alguém já ouviu essa história? Então eu vou falar aí para vocês como é esse conto de fadas. Bom, é uma história infantil que conta a aventura de dois irmãos, João e Maria. João e Maria eram duas crianças, filhas de lenhadores que eram muito pobres, gente. Os lenhadores, eram muito pobres, eles estavam sem condição nenhuma de cuidar das crianças. Então, em comum acordo, eles resolveram deixar essas crianças na floresta. Então vamos descobrir o que acontece. Deixaram as crianças na floresta, porque a família não tinha mais condição de mantê-los. No caminho pela floresta, João e Maria espalharam migalhas de pão. As migalhas, que eram um detalhe mais conhecido e característico da obra, acabam sendo comida pelos pássaros e com isso João e Maria acabam se perdendo na floresta. Então, turminha, os dois, para marcar o caminho e não se perderem, resolveram jogar migalhas de pão por onde iam passando. Então eles iam jogando migalha de pão e pensaram: depois a gente volta por esse caminho. Só que não contavam que os pássaros iam comer essas migalhas de pão, gente. E os dois acabam se perdendo na floresta. Então, na tentativa de achar o caminho de volta, as crianças encontram uma casa feita de doces e com fome começam a comer as guloseimas. São então recolhidos pela dona da casa, que se revela como uma bruxa. Ela planejava engordar as crianças para depois comê-las. Enquanto João se alimentava, aos poucos engordava. E Maria trabalhava na casa para depois ser a próxima. Então, gente, nesse conto de fadas aí, aparece essa malvada bruxa, que era a dona dessa casa de doces aí. Então, a estratégia usada por ela era a seguinte: ela ia engordar uma das crianças, a outra ficava trabalhando. Aí sim, hora que uma das crianças estivesse bem gordinha, ela ia
comer essas crianças e encher a barriga. Bom, só que essas crianças eram muito espertas. Vamos ver o que acontece? Olha só. Porém, espertas, as crianças descobrem o plano da bruxa e a enganam, jogando-a dentro do próprio forno. Assim, livres, João e Maria são encontrados pelo pai e voltam para casa levando consigo provisões suficientes para o resto de suas vidas. Então, galera, as crianças eram bem espertas. Ela descobre aí a estratégia da bruxa, acaba jogando essa bruxa no forno, né? E o pai encontra as crianças, se arrepende, vai buscar as crianças, encontram as crianças e ainda acha um montão de comida assim que eles levam, né? E ficam felizes na casa depois de se livrarem da bruxa. Olha só. Então esse daí é o conto de fadas João e Maria. E vocês vão pesquisar aí, fazer a leitura desse conto de fada todinho, tá? Depois vão contar para os amigos, para os coleguinhas e conta para mim também como foi essa experiência, tá bom? Vamos fazer uma atividade, galera? Vamos lá? Olha só, os personagens principais da história são... Quem são os personagens principais dessa história aí? É a madrasta e a bruxa? O lenhador e a madrasta? João e a bruxa ou João e Maria? Fácil, fácil essa resposta, não é mesmo? Isso, letra D, a resposta correta. O João e a Maria. Então, eles eram os personagens principais desse conto de fadas, tá? Vamos ver a próxima pergunta, qual é? Circule a imagem que representa o que João e Maria jogaram no caminho percorrido por eles na floresta para que não se perdessem de volta. Então aqui nós temos bolinha de gude, temos ali docinhos e temos pão, né? O que as crianças jogou pelo caminho, turma? Vamos lá? Podem responder aí para mim? Isso, eles jogaram migalhas de pão, né? Só que o que aconteceu com essas migalhas, galera? Lembra aí? O que aconteceu? Bom, os pássaros comeram, né? E se você fizesse parte da história de João e Maria, o que jogaria pelo caminho para marcar sua volta? E aí, turma? Já viram que migalha de pão não deu certo, né? Então, o que você jogaria pelo caminho aí para não se perder? Vamos lá? Todo mundo respondendo, minhas anteninhas já estão ligadinhas para captar respostas. O que você jogaria? Bom, algumas crianças disseram que jogariam pedras, né? Pedrinhas pelos caminhos, né? Isso, pedras. Pedras é uma boa, né? Os pássaros não comem. Jogariam o que mais? Folhas, né? Isso, pegaria folhas aí, poderia jogar também, porque assim você conseguiria marcar o lugar. Quem é a personagem má da história? Qual é a personagem má da história, turma? A malvada bruxa, isso mesmo. Então, a bruxa malvada, né? Essa bruxa má aí, ela fazia maldades nessa história, não é mesmo? Então, o personagem mal da história do conto de fadas é realmente a bruxa. E geralmente aí nos contos de fadas ela aparece fazendo essas maldades, né? Galerinha, sobre o que nós falamos na aula de hoje, vamos lá? Um conto é um texto narrativo curto, geralmente em prosa, que apresenta poucos personagens, tempo e espaço reduzidos e foca em um único conflito ou situação central. Seu objetivo é causar impacto rápido no leitor, transmitindo uma ideia, reflexão ou emoção de forma concentrada, né? Então é trazer aí ideias de emoção, né? Entusiasmo. Esse daí é um conto de fadas. Foi bom estar com vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. Não esquece o combinado, que é curtir a aula, compartilhar com os colegas, ativar o sininho para receber nova notificação. Aguardo todos na próxima. Tchau!